segunda carta a Coríntios, capítulos do 5 ao 8. O que eu estou fazendo aqui? A gente tem uma leitura anual e essa é uma parte dessa leitura deste dia, lendo a Bíblia toda, né, o ano todo. E por que disso? Porque eu quero te convidar a iniciar um novo ano lendo a Bíblia. E te convido, se tu quiser entender mais, dialogar, conversar, a gente tem comunidade no WhatsApp para conversar sobre isso. Você pode continuar aí acompanhando, comentando, quem sabe trazendo suas dúvidas e até mesmo trazendo alguma sugestão e seu próprio comentário. Porque isso vai com certeza trazer mudanças para a sua vida e muito mais do que isso, né? Para você entender melhor. E o melhor ainda é de graça, não vamos cobrar por isso, né? Nessa leitura, mais uma vez, nós temos o apóstolo Paulo enfatizando a questão da ressurreição, o novo corpo. Isso é interessante porque quando nós começamos essa leitura aqui, você vai perceber que esse é um fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição, sem essa convicção, sem essa esperança, sem essa clareza dessa promessa que Deus nos dá, não há fé. A ressurreição é um ponto fundamental da nossa fé. Então nós estamos esperançosos por isso acontecer. Nessa leitura ele explica um pouco mais sobre isso e é muito bom essa explicação que ele dá sobre esse novo corpo. Um ponto muito interessante nessa leitura, na leitura da Bíblia, é perceber que há um tribunal, haverá um tribunal onde nós prestaremos contas de tudo que fizemos e que falamos. E isso é importante também se perceber, mais uma vez aqui expondo a obra de Cristo, né? E aqui falando sobre essa questão de termos um trabalho e do anseio, do propósito de Deus de nos reconciliar com Ele. Nós precisamos, tu precisa se reconciliar com Deus, porque todos desobedecem e estão rebeldes, aí, contrários a Deus, e precisa entender isso aí. Então Ele nos torna nova criação. Acontece uma ressurreição já, uma primeira ressurreição, um novo nascimento, quando nos reconciliamos com Deus, cremos em Cristo. Mais uma vez, nessa leitura, nós percebemos os sofrimentos, agora tanto interno quanto externo, dos discípulos de Jesus, por proclamar a mensagem do reino, por viver, né, no estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Isso também vai acontecer e mostra a bênção disso também quando se trata de estarmos avançando na vontade de Deus. Ponto alto também é sobre sermos o templo do Senhor. Nós somos o templo de Deus, nós que cremos em Cristo, fazemos parte da igreja, do povo de Deus, somos o templo do Senhor. Ele está nos edificando, é Ele quem dá o crescimento, é Ele que dá tudo que precisa para que nós nos tornemos o templo que Ele anseia, não esses templos que você vê por aí, prédios que você vê por aí. Detalhe importante, algo muito valioso e maravilhoso nessa leitura, o apóstolo Paulo expondo o seu coração e estimulando os irmãos a exporem o seu coração, essa intimidade, essa relação de amizade, de família, de intimidade diante da vontade de Deus, da sinceridade, com verdade, com amor, até mesmo para a cooperação na igreja. E então aí reside a riqueza de nós como discípulos de Jesus. Essa é a nossa riqueza, né? De estarmos no Senhor, vivendo a vontade do Senhor. Eu te convido a observar essas leituras e como é interessante na nossa caminhada nós percebemos ao lermos a palavra de Deus como o Espírito está nos levando a conhecer e a discernir o que nós estamos vivendo, hein? É muito importante esse detalhe de nós percebermos isso na medida que a gente lê. Talvez você já tenha tido essa experiência, você pode trazer um comentário sobre isso. O que nós estamos vendo ao nosso redor acontecer, e ao ler a palavra nós percebemos como isso aqui é aplicável e cabe nos nossos dias. O relato desses discípulos, desses apóstolos, o relato da palavra de Deus, Deus falando através da Bíblia, como isso é importante e é visível nos dias de hoje. Te convido, mais uma vez eu insisto, em nós irmos para aquilo que é fundamental para a nossa vida, a palavra de Deus, conhecer o propósito de Deus. Deus te abençoe.